Olá, galerinha! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre este livro aqui, Renovando Atitudes. Esse é um ótimo livro, não é, Lázaro? Bueno, energias benéficas. Então, na noite de hoje a gente vai falar sobre Renovando Atitudes, do mesmo autor de As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma, Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Então, a gente falou no primeiro programa sobre as dores da alma, depois sobre os prazeres da alma. Então agora a gente vai falar sobre Renovando Atitudes. São 3 excelentes obras, recomendamos para nós procurarmos, analisarmos a nós mesmos e renovar gradativamente as nossas atitudes. Passamos por dores, a gente sabe essas dores que a gente tem na alma. Então vamos gradativamente procurar renovar nossas atitudes e tentar a cada nova oportunidade melhorarmos gradativamente essas dores. Vamos começar então, como é de costume, com uma frase de Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que bela frase, né? No momento atual, para nós refletirmos lá sobre as nossas dores lá do passado. A gente não pode voltar lá, mas a gente pode começar agora, renovando nossas atitudes e fazer um novo fim em prol de nós mesmos e daqueles que convivem com nós. Então, esse livro aqui, Renovando as Atitudes, ele é distribuído em capítulos também e traz vários capítulos com os subtítulos. Entre eles temos A Tua Medida, Ser Feliz, A Verdade, Tempos de Ignorância, Preconceito, Contigo Mesmo, Preocupação, Aprendendo a Perdoar, Lágrimas, Teu Lugar na Vida, Eu Não Merecia, Sacudir o Pó, Olhando para Trás, Desbravando Mistérios, Tempo Certo, Quem São os Regenerados, Aparências, Os Opostos, Galho Verde, Palavras e Atitudes, O Amor que Tenho é o que eu dou. Então são vários capítulos aqui com esses subtítulos aqui, tem muito mais, mas para a gente não se estender e até mesmo para que procurem, como eu sempre falo, buscar essas leituras edificantes através desse autor, Francisco do Espírito Santo Neto. Tem várias obras, essas 3 que a gente está trazendo, e hoje Renovando as Atitudes. Então tem vários outros capítulos que podem adquirir o livro, ou até mesmo tem em PDF na internet, que a gente sempre fala. Então a gente vai começar assim, renovando atitudes. O que é para cada um de nós renovarmos essas atitudes? Porque sempre há tempo, sempre há um novo amanhecer. Depois do temporal, depois da chuva, o sol sempre volta a brilhar, principalmente em nossos corações e em nossa alma. Então, para nós renovarmos essas atitudes, que a gente sabe as dores que a gente tem que praticar o auto-perdão, nos perdoarmos, para daí termos forças para perdoar aquelas outras pessoas. Primeiramente começa com nós, que a gente sempre fala, nos auto-perdoarmos. Nós gradativamente buscamos o autoconhecimento. Se nós tivermos esse autoconhecimento, nós com certeza vamos ter forças para mudar tudo aquilo que a gente fez de errado, essas dores. Então é tua medida. Não julgueis a fim de que não sejas julgados. Então muitas vezes a gente aponta o dedo, julga, condena e não olha para nós. Porque a gente está aqui é para melhorar, é para ver essas dores e procurar melhorarmos. Então a gente olha o nosso semelhante e já sai falando coisas que não nos dizem respeito, tá? Fala das mazelas dos outros sem olhar para as nossas. Tendências ou pensamentos julgadores estão sedimentados em nossas memórias profundas.
são subprodutos de uma série de conhecimentos que adquirimos na idade infantil e também através das vivências pregressas. Censuras, observações, preconceitos, opiniões, informações, influência do meio. Melhor que medir, apontar o comportamento de alguém seria tomarmos a decisão de visualizar bem fundo nossa intimidade. Então, não julgamos sem analisarmos a nós mesmos. Se estamos aqui, é para melhorar. Sempre há tempo para nos melhorarmos. Então, primeiro olhamos para as nossas dores, para as nossas mazelas, para depois apontar o dedo para os nossos semelhantes. Sempre há tempo. Ser feliz. Outro capítulo. As estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercida pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes, somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Assim sendo, sucessos e fracassos são subprodutos de nossas atitudes construtivas ou destrutivas. Então, a felicidade não é externa, e sim a felicidade é interna. Então, renovamos essas atitudes com relação a nós mesmos. Não buscamos lá fora o que está aqui dentro. E não colocamos culpa no outro, nas outras pessoas, pelos nossos fracassos ou sucessos. A nossa caminhada é feita por nós mesmos. Então, a nossa caminhada pode ser construída ou até mesmo destruída por nós mesmos. Nossa felicidade baseia-se numa adaptação satisfatória da nossa vida social, familiar, psíquica, espiritual, no ajustamento das situações vivenciadas. Felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos. É antes a noção de que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. Então a felicidade não baseia-se em realizar todos os nossos desejos, e sim buscar no íntimo as nossas reais possibilidades para termos momentos felizes, alegres, na nossa alma. E seria um prazer. Tempos de ignorância. Nós passamos por um momento conturbado, que a gente sempre fala, essa pandemia, né? E aí a gente percebe tempos de ignorância, né? Faz nós refletir, olhar para nós mesmos, até mesmo vendo as notícias, escutando pelo rádio, lendo os jornais, nas redes sociais, aquelas postagens. Então vamos olhar para o nosso íntimo e ao invés de ir lá para as redes sociais criticar, botar palavrão ou julgar, vamos colocar palavras de carinho, de conforto, fazer textos que venham em prol de uma sociedade de uma maneira geral. O eminente psicólogo e pedagogo suíço Piaget, responsável pela teoria de que o desenvolvimento das crianças propicia seu aprendizado, dizia que elas são diferentes entre si, que cada um tem o seu jeito de crescer e de se realizar como indivíduo e que todos poderíamos ajudá-las nesse crescimento, porém nunca impondo formas generalizadas e semelhantes. Piaget ensinava que cada criança pensa e interpreta o mundo com seu peculiar pensamento e com suas possibilidades orgânicas e mentais, quase sempre heterogêneas. Então Piaget traz para nós aqui uma bela reflexão. Nós, como pais, como mães, como educadores, professores, né? As nossas atitudes perante o nosso lar, perante lá na escola, perante a rede social, nós estamos contribuindo de uma forma positiva ou negativa para essas crianças no seu crescimento. Todos nós somos únicos. Não, Lázaro, sou eu, não vai ter outro. Com minhas dores, com os meus prazeres, com minhas mazelas, sou eu. Não vai ter outro nesse planeta igual a mim. Então todos nós somos diferentes. Então o que nós estamos fazendo nos nossos lares? O que nós estamos fazendo dentro da sociedade? Porque nós, como pais, educamos mais pelo exemplo do que 1000 palavras soltas ao vento. É pelo exemplo que se educa, né? Então que fica essa reflexão para nós. Coisas inadequadas que vemos em outras pessoas podem ser naturais nelas, ou mesmo no tempo de sua ignorância, e representam características próprias de sua etapa evolucional.
na estrada por onde todos transitamos, alguns mais avançados e outros na retaguarda. Vale, porém, considerar que à medida que nossa consciência se expande e maior lucidez se faz em nossa mente, maiores serão nossos compromissos perante as existências. Então, cada pessoa no seu tempo, cada pessoa no seu ritmo, porque eu sempre falo, a natureza não dá saltos, passo a passo, degrau a degrau. Então vamos ver essas nossas dores internas, essas nossas mazelas e gradativamente procurar melhorarmos. Não julgamos as outras pessoas. Cada um está num processo evolutivo. Tá? Então respeitamos as diferenças. Contigo mesmo. Efetivamente nasceste e crescestes apenas para ser o único no mundo. Em lugar algum existe alguém igual à tua maneira de ser. Portanto, não podes perder de vista a sua verdade para encontrar o dever que te compete diante da vida. Como eu falei antes, somos únicos. Então basta a nós procurarmos a nossa verdade. Outro não vai achar por nós. Teu primordial compromisso é contigo mesmo. A tua tarefa mais importante na Terra, para a qual és o único preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva. A preocupação com os deveres alheios provoca teu distanciamento das próprias responsabilidades, pois não concretizas teus ideais, nem deixas que os outros cumpram suas funções. Não nos referimos aqui à ajuda real, que é sempre importante, mas à intromissão nas competências do próximo, pedindo-o de adquirir autonomia e vida própria. Não podemos nos esquecer de que aquele que se compara com os outros acaba se sentindo elevado ou rebaixado. Então, muito cuidado com nossas comparações com os outros, né? Muitas vezes a gente queremos comparar com outros, ter um bom emprego, ou aqueles que queremos ser mais que os outros porque temos um carinho a mais. Então, muito cuidado com essas comparações. Nós somos únicos e nós mesmos vamos construir as nossas prioridades, vamos construir o nosso futuro de acordo com as nossas atitudes. Nada vem de graça, tem que ter o esforço, tem que ter o pertencimento àquilo que a gente acredita, tem que ter aquele prazer, aquele amor de buscarmos a cada novo amanhecer, não competir com os outros, mas sim como nós mesmos. Vencer, o maior inimigo nós somos nós mesmos. Então não nos comparamos com as outras pessoas. Eu não merecia. Assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa naturalidade e crescimento interior. A tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós. Aprendemos a justificar com desculpas perfeitos nossos desastres de comportamento, sendo que fomos desamparados pelos deuses, que a conjunção dos astros não estava propícia, que a lua era minguante e que nascemos com uma má estrela. Portanto, precisamos assumir o comando de nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis que reclamam, se colocam como vítima do destino. Admitir a responsabilidade por nossos atos e atitudes e aceitar nossa realidade de vida, as metas que alteram a sina de nossas existências. Eu não mereci. Geralmente a gente se coloca como vítima, né? Como alguma coisa não dá certo, culpamos os outros, culpamos porque choveu, culpamos porque tem muito sol, aí porque Deus eu não merecia isso, porque para mim, tá? Então se fazemos de vítimas, não nos colocamos como os protagonistas de nossa história, de nossa caminhada. Culpamos outros porque o meu guia não estava comigo, meu guia me abandonou, que eu não nasci num dia bom, que o meu signo não dizia que era para mim sair de casa hoje. Então nós sempre damos desculpas pelos nossos fracassos e nossas atitudes um tanto complicadas com relação a nós e ao meio. Então, muito cuidado. Preocupação. A estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente, mobilizando as realizações do agora em função das coisas que poderão ou não acontecer. Então vamos viver cada dia como se fosse único. Não vamos nos preocupar que o dia de amanhã
ao amanhã pertence, vamos vivenciar o hoje. Desperdiçamos por consequência tempo e energia preciosa, obcecados com os eventos do porvir, sobre os quais não temos qualquer tipo de comando, pois olvidamos que tudo que podemos vivemos dirigir é somente as nossas próprias vidas. Então não nos preocupamos tanto com o futuro, vivemos o hoje de forma racional, de forma que possamos cada vez mais evoluirmos em todos os sentidos. Então, na noite de hoje, o livro que a gente indica para nossos amigos e amigas é Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Desejamos a todos uma excelente noite.